possamos meditar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11, o verso 1 em diante. Torre de Babel, portal, portão, porta de Deus. Nunca foi. E diz assim, Gênesis capítulo 11, o verso 1 em diante. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali, e disseram uns aos outros, eis, e façamos tijolos, e queimamo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra, e o betume por cal, e disseram, eia, edifiquemo-nos a cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por este momento ímpar de Tua santa palavra. O Senhor és conhecedor, Pai, passado, presente e futuro. O Senhor conhece a Tua noiva, eis aí a Tua noiva, Pai. Eu te peço nesta hora, me use, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer, Pai. Tu, o Senhor, és o Deus Todo-Poderoso. Te peço nesta hora. Desde já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Amém, amém e amém. Queridos, lemos um texto da Bíblia Sagrada abençoado, no livro de Gênesis, capítulo 11, livro onde tudo se começa, o começo da história da humanidade na Terra, um livro onde o nosso Senhor, Ele vai falando, vai construindo, vai edificando, na expressão de minhas palavras, querido. Porque Deus, tudo o que Ele pensava em seu pensamento, o que Ele dizia, o que Ele falava, se concretizava. Tudo que Deus mandava se concretizava, tudo que Deus ordenava se concretizava, tudo. O Senhor Deus, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o monarca,
O Deus conhecedor do passado, o Deus conhecedor do presente, o Deus conhecedor do futuro, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo manda, o Deus criador dos céus, da terra, aonde tudo existe, aonde não existe ele faz existir, ele faz como quer, manda, opera, manda o decreto, ele é o Senhor. Ele é Deus que vive, que reina para todo o sempre. O nosso Senhor, o Salvador. O começo de tudo, onde a humanidade veio à Terra, aonde a humanidade estava crescendo na Terra, aonde a humanidade estava se multiplicando na Terra, querido. O Senhor Deus, Ele fez o homem do barro, do pó, das cinzas. O homem não existia, mas no pensamento de Deus já existia. Desçamos e façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, querida, é profundo, é forte, é belo, é lindo, porque você e a mim temos o toque do divino. Temos o toque do eterno. Eu e você se parecemos com Ele. Eu e você tem um DNA dele. Você é povo escolhido, você faz parte dele, você é moldado, lapidado por ele, querido. É um privilégio se parecer com o Deus Todo-Poderoso. O animal não se parece com o Eterno, não. Apesar de muitos construir ou fazer simbologias, edificar altares para adorarem répteis, bichos, onde os homens mesmo fizeram um bezerro de ouro, meu Deus, para o adorar. Homens fizeram bichos, coisas para o adorar. Nem os anjos são dignos de ser adorados. Nunca foi, nem nunca vai ser. Nem os serafins, nem os querubins, nada, querido. O único que é digno de ser adorado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido, deve ser bela a face do Eterno. O mais desejado é lindo. A face do nosso Senhor é lindo. Imagine nós avistarmos ele neste momento, esse pequeno período. Nunca mais você vai ser o mesmo. Moisés era um homem muito inteligente. Moisés pedia para o avistar, para ver, para olhar, para contemplar com seus olhos. Abraão era um homem muito inteligente. Porque vivia em oração, vivia em meditação, andando, clamando. Quando ele avistou aqueles homens vindo de longe, ele reconheceu. Ele teve a sensibilidade de dizer: opa, vejo que esses homens são diferentes. É privilégio. Homens inteligentes. Inteligente foi Isaías quando viu o céu aberto, observou e viu lá os serafins, que ele tocou. Querido, é profundo. Homens que tiveram o privilégio de ver o céu aberto. Abraão de ver tete a tete. Querido, é profundo. Nós avistarmos nesse pequeno período, quem já não teve um privilégio de ter uma visão espiritual, ver serafins, anjos, querubins, não importa, ver. Imagine ver um Deus Todo-Poderoso. Bem sabemos que avistar o Altíssimo, Deus ele fala, querido, aquele que me vê morre. Mas vai chegar um belo dia que nós não se encontramos mais aqui e vamos o avistar. O mais desejado, Deus Todo-Poderoso, o que criou o céu e a terra e fez ali, criou ali Adão, no jardim do Éden, querido. Privilégio deste homem. Imagine cada raiar de tarde, Adão. Cada raiar do dia, quando o sol estava se pondo, o Eterno ia lá para conversar com Adão, com Adão.
Que privilégio, querido. Homens que teve um privilégio ímpar nesta terra. Foi dando continuidade, Adão pecou junto com Eva. Foi passar um período, foi dando continuidade, daqui a pouco vem um Adão, vem um pecado dos filhos de Adão. Foi passando um período, a humanidade foi crescendo. O povo foi se enchendo na terra, foi se multiplicando. E bem entendemos que chegaram um período, se falara da Torre de Babel, onde Nimrod, um grande caçador, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 10, o verso 9 diz, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. É forte. Nimrod foi um grande caçador. Foi um dos fundadores, foi um fundador da cidade de Nínive, Nimrod, onde muitos lá atrás, se encontramos pelos estudos, o adoravam. Profundamente, Nimrod foi um homem terrível. Diz a história que ele matou o pai, se casou com a mãe, escândalo. Mas, só para a gente conjecturar, foi um dos construtores de Babel. Homens não queriam se espalhar na terra, os homens não queriam. A gente analisando o texto de Gênesis capítulo 11 e o verso 14, disseram, ei aí edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu e façamos um nome, para que não seja espalhado sobre a face da terra, querido. Os homens naqueles períodos eram para se espalhar, querido. Porque o Deus Todo-Poderoso dizia que era para os homens se espalhar. Eles queriam se rebeliar diretamente contra Deus. Eles queriam edificar ou construir, imagine. A multidão ali só falava a mesma língua, gente, nações, povoado. De repente se uniram todos, querido, vamos fazer um mutirão. Vamos trabalhar sem cessar para que nós possamos aqui construir uma torre, para que nós possamos chegar até o céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Querido, os homens queriam construir um negócio tão imenso que queria tocar no céu. Eu não sei como é isso não. O pensamento do homem é distância, é muito distante, querido. Para chegar no céu, e detalhe, o reino do céu é espiritual. E os homens era carnal. E eles queriam, no conhecimento, chegar até o céu. Eles queriam construir uma torre imensa, mas isso, querido, os homens era para se espalhar, mas eles se rebeliaram diretamente contra Deus. Se a gente analisar em Gênesis capítulo 9 e o verso 1, o pacto que Deus fez com Noé, e abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Porque Deus, ele já tinha, querido, mandado um dilúvio. Porque os homens pecaram, os homens se inclinaram, continuaram a errar, a andar errante. E nisso Deus não se agradara. Deus se entristeceu. E observando a construção com um propósito religioso, querido. Os homens se inclinavam para adorar outrem. E o propósito do período ali, daqueles homens, os babilônicos também, era tudo um período para adorar. Mas Deus, como conhece o homem, sabe? Se a gente analisar e observar, quando os homens
quando Deus já tinha acabado ali com a humanidade, tinha separado a Noé, tinha separado a sua família, Deus tinha mandado o dilúvio. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, o verso 13 em diante, Deus anuncia o dilúvio, querido. Deus tinha mandado o dilúvio, anunciava através de Noé, avisava. Eu costumo dizer que Noé foi um dos maiores pregadores da face da terra. Por quê? Porque se perderam bilhões, mas a sua família estava ali fito com ele, salvo com ele, em Deus. Deus o salvou. E a sua família, querido, se um homem ou uma mulher, ele fitar os olhos em Cristo, junto com sua família, querida, a terra ela se muda, ela se move. E sua família, tu e tua casa vão se salvar, vai se separar, vai caminhar em Cristo e Deus vai abençoar. Porque Deus abençoou a família, querida. A primeira constituição a qual Deus abençoou na terra, a família é sagrada. A família pertence a Deus, a família é de Deus. Por isso eu costumo dizer que foi um dos maiores pregadores da face da terra para mim. Foi Noé, porque a sua família ela foi salva. E só se salvaram quem estava fito em Deus, querido. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 7, e o verso 1, que Deus fala para Noé: entre dentro da arca você, sua esposa, seus filhinhos, ali, entre a sua tribo, porque os homens não quiseram dar crédito. E nisso passaram o período, veio o dilúvio, querido, é forte. Gênesis capítulo 7, o verso 17 ao 24. Sabemos a história do dilúvio. Sabemos o que aconteceu, querido. Sabemos que Deus revelara, falara, Deus se cumpria naquele período. Uma carnificina terrível. Homens, mulheres, crianças, meu Deus. Passaram o período, animais, tudo ali. Se filho Deus separou de dois em dois para que entrasse na arca. Os animais, ele separou. E nisso entraram nisso. Mas dando continuidade, querido, voltando a falar de Babel, querido, falando de Babel, o nome é associado por um jogo de palavras a um verbo hebraico que significa confundir. Veja, querido. Babel significa confunde, embora os babilônicos preferissem usar o nome como um sentido que lhes era o mais aceitável, porta de Deus. Os babilônicos, eles preferiram escolher um nome que era mais aceitável para eles como porta de Deus. Nunca foi. Babel, eles construíram, e nisso o pensamento deles, ele dizia: aqui vai ser a porta de Deus. Eu me lembro de um texto do homem de Deus, Jacó, quando estava caminhando, de repente caiu no sono, no período da conjecturar. De repente, quando ele dorme, o sol se abre, querido, e uma escada se desce. E de repente o anjo sobe, desce, ele diz: é mesmo que aqui é a porta do céu. É Betel. Veja que um lugar diferente, um negócio. Querido, se a gente analisar a porta do céu, a igreja do Senhor, são aqueles que estão fitos em Cristo, andando em Cristo, observando o que Cristo diz, obedecendo a lei, os mandamentos, a Bíblia Sagrada, andando ali ligado com o Senhor, porque Deus, ele fala: o que é fitado no céu, o que é ligado no céu, é ligado na terra. Então, quando o homem está ligado com Cristo, andando em Cristo, observando a Cristo, querido, o céu se abre para aqueles. O céu se abre. De repente, quando menos espera, ele sente o toque de um ser celestial. Ele ouve, ele sente. E se Deus assim o quiser, ele abre, tira as camas dos olhos, e o abençoado vê o que um homem, e bem sabemos que a Bíblia Sagrada é loucura para aqueles que não acreditam, mas aquele que acredita e sabe, quem tem intimidade, a comunhão, ele sabe que o céu ali se abre. Aí eu digo que a porta do céu se abriu para aquele ou para aquela.
porque tem uma comunhão ímpar, mas estes homens que já estavam se rebelando contra Deus, porque Deus falara aqui, Deus tinha falado em Gênesis capítulo 9, Deus falara para Noé, abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus falou, se espalhe pela terra, se espalhe, andem, caminhem, vá, prossigam. O Senhor vai abençoar. De repente os homens se uniram, se ajuntaram ali e disseram, e edificamos nós uma cidade, em Gênesis capítulo 11, verso 4, e uma torre cujo o cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda terra. Querido, eles pensavam que ia subir nas construções, ia morrer, não ia chegar no céu, querido. Ia passar gerações, nem ia chegar. Mas Deus, conhecedor, sabe o tentamento do coração. Querido, é interessante como o homem ele se esquece do que Deus falara. Às vezes, pelo momento de dificuldade, pelo momento difícil, acaba esquecendo o que Deus falara. Quando Deus fala algo para o ser humano, ele fala assim, aqui, ó, fique aqui e vá, siga, porque eu, o Senhor, estou mandando, o Senhor, vou te abençoar se você ir por este caminho. E muitas das vezes o homem acaba se esquecendo o que Deus falara para ele, porque chega um momento ali de dificuldade, até na zona de conforto, esquece do que muitos até dizem, gostaria eu de ficar vivendo no deserto, viva só. Eu não. Deserto eu não aguento não, porque muitos falam que é um lugar de mudança, bem sabemos, mas eu não quero viver no deserto. Eu quero o bem, o melhor de Deus. Agora, claro, quando Deus fala, Ele fala e cumpre, mas para isso precisa o homem estar fito, inclinado nele, para que o Senhor possa abençoar. Imagine Deus falara com Noé, ó, crescei aí, multiplicai, porque eu vou abençoar o povo. E de repente vai passando, o povo vai crescendo, as tribos vão crescendo, Deus vai abençoando, e nisso aquilo, uma só língua, ou que se encontra mais de 7.000 idiomas, querido. Mais de 7.000 idiomas. Naquele período existia estava ali todo mundo se comunicando, entendendo um com o outro, falando bem aquilo e tal. De repente eles se ajuntam todinho, falam, vamos edificar uma torre. E os babilônicos até dizem que aqui é o portão de Deus, o portão do céu, as portas celestiais vai se abrir para nós quando a gente se edificar, e a gente vai ter a ligação. Querido, nunca. E Deus ali falou, não, os homens estão querendo fazer algo a qual, como essa palavra, eu já falei para eles se espalharem na terra. Se nós não fitarmos os olhos em Cristo, se nós não fitarmos os olhos em Deus, se nós não fitarmos os olhos no Espírito Santo do Senhor, querido, fica difícil. Fica difícil. O mundo jaz do maligno. Jesus, ele diz isso. Jesus, ele fala, por quê? Nós, muitas das vezes, damos tanto crédito, nós, querido, ao erro. Por que nós temos um livre-arbítrio, eu costumo dizer. Sempre digo, apesar de Paulo dizer, somos escravos de Cristo. Paulo disse, querido. Paulo diz, temos um livre-arbítrio pelo pensamento a qual nos intua para nós ir e fazer, mas bem sabemos que vamos dar conta. Mas Paulo diz, o bem que é para mim fazer, eu já não faço. Quando vê o mal, eu já fiz. Então, se a gente analisar por que muitas das vezes a gente dá mais crédito ao erro do que os acertos, e o nosso Senhor Jesus, ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida. E Jesus, com as suas palavras, ele diz, o mundo jaz do maligno. Querido, se a gente analisar quando se fala assim, jaz, porque está operante, se encontra em atualidade, não está parado.
Jaz é como se fosse uma pessoa, ou parado, vamos dizer assim melhor. É como se uma pessoa ali, quando a gente vai no enterro, tá ali. Vai procurar alguém que já morreu há muito tempo, aí tá lá na tumba escrito fulano jaz, porque o corpo está ali. E Cristo, ele diz, jaz do maligno. O príncipe desse século, o príncipe das trevas, o pai da mentira, o pai do engano, ele opera, querido. Temos que se policiar. Temos que observar o que o nosso Senhor, ele fala para nós. Analisamos nestes dias homens que viram uma pessoa dizer lá atrás que o mundo ia se acabar mais uma vez. Mais uma vez um homem que não tinha nenhum endereço, a direção correta à vida do Altíssimo, focado nos seus ensinamentos, no que ele aprendeu e queria confundir a muitos. Falaram que ia cair não sei. Ele disse, muitos ali até se apavoraram, aí o mundo vai acabar. Vou beber até morrer. Outros dias vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, querido. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Jesus, ele vai buscar no tempo dele. Não sabemos a hora nem o dia. Não sabemos em detalhe, melhor ainda, querido, que eu vou dizer. Muitos pensam que a terra vai se findar em água. Não vai. Porque Deus, na época de Noé, depois do dilúvio, ele deixou uma aliança, que muitos pensam que o arco-íris é outra coisa. Não é. Ele deixou um sinal e dizia, eu não acabarei mais a terra com água. Querido, muitos até pensam quando acontece algo terrível, que é terrível na terra, um maremoto, um tsunami, terrível, querido. Oramos, peçamos a Deus para que isso não aconteça, porque milhares de pessoas sofrem. É difícil, querido. E quando acontece um negócio desse, muitos até pensam, o mundo vai se findar, não. Porque Deus, ele falou lá atrás. Deus, ele ama a humanidade. Mas muitos se esquecem, perdem muitas das vezes o foco. Querido, eu sempre digo, falhou, errou, pecou, caiu. O Espírito Santo de Deus te levanta de novo. Caminha, vai em frente, prossiga. Não olhe para trás, só olhe o alvo que é Cristo. Porque o Senhor, ele é o abençoador. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, verso 18, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que é de Deus, muitos até se confundem. A pessoa está fita em Cristo, está andando com Cristo, está observando aquilo, de repente acontece um vento e dá crédito ao maligno. A Bíblia diz aqui. E dá crédito ao maligno. Deus, ele permite, querido, certas situações na vida da pessoa para que a pessoa fique mais fito nele. Acreditar que ele pode operar um milagre. Entenda isso aqui. Você que está se buscando, se policiando, cuidando, passar um período, tá ali fito. Querido, ninguém... Aqui a Bíblia está dizendo, o maligno, ele não te toca. Mas você tem que estar fito, buscando, caminhando com Deus, andando nele, na presença dele. O maligno só te toca se Deus assim permitir. É a realidade da Bíblia que diz. Se Deus permite, conservando-se assim mesmo, e muito se confunde. Quantas histórias já ouvi que a pessoa estava orando, de repente no silêncio do seu quarto, caíste uma panela no chão, ou um barulho. De repente a pessoa fala, o maligno está furioso. Querido, uma certa feita, eu me lembro bem, que passaram um período, uma abençoada numa moto, ela quase caiu, se desviando ali, escorregou um pouquinho, pegou para cá, e quase caiu da moto. Meu Deus, graças a Deus. De repente ela chega mais perto de mim e diz, o maligno está furioso com a minha vida. Eu falei, irmão, furioso, ele está com a humanidade. Ele não está furioso só com a sua vida, ele está furioso com a humanidade, porque a Bíblia diz que ele só vem para roubar, matar e destruir. Só isso. Não tem outro crédito. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele está furioso com a humanidade, porque a humanidade, os homens, tem parte com Deus, aliança com o Eterno, mas para isso precisam os homens
escolher se quer Jesus ou não Jesus. Respeitamos a todos, mas Jesus ele disse que o caminho, a verdade e a vida só é Ele. Temos que respeitar a todos, cada um segue o seu caminho. E nisso ela dizia, o inimigo está furioso comigo. Viu, não, quase que me deu. Eu falei, irmã, posso te dizer algo? Ela disse. A senhora tentou se desviar, de repente quase cai a lima, porque foi um momento de descuido, mas não dê crédito ao inimigo. Não faça isso. Você quase caiu, entendo. Mas você já está dando crédito e de repente o inimigo está tão longe. Mas já que você chamou, ele pode ser que esteja perto. Está arrependido no nome santo do Senhor Jesus. Querido, temos que ter esse entendimento. Quando nós fitamos verdadeiramente em Cristo, acontecem certas coisas na vida da pessoa se for a permissão de Deus. Aí sim, Deus permite certas situações que o inimigo pode tocar, isso, aquilo. É questão de Deus. Deus, ele sabe. Quando o homem e a mulher está fito nele, o verso 19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É a Bíblia Sagrada que diz, querido. 1 de João capítulo 5, o verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Mas quando se fala o mundo, quando não se acredita, quando o povo se adora isso, aquilo, tal, a Bíblia diz aqui, está no maligno. E o verso 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Querido, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e deu a entender, deu em conhecimento a verdade, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o pecado abunda neste mundo, superabundou a graça. É interessante que a Bíblia diz, onde o pecado está ali abundando, e Cristo quando veio, ele superabundou. Quando fala-se superabundou, não se compara o Senhor Jesus com o diabo. O diabo é mínimo do mínimo do mínimo e do mínimo. E o Senhor Jesus é o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder. Ele veio para nos libertar, salvar, purificar, resgatar da mão do maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estão isto em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu gosto muito de um texto que Jesus ele fala, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. O verso 21 diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Querido, guarde de tudo aquilo que faz você perder a comunhão, querido. Que faz você perder a comunhão. A Bíblia diz em Gálatas, os frutos da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 21. Dá e fala sobre isso. Querido, guardai-vos. O homem ali, quando estava construindo, ou edificando, ou fazendo, planejando, batalhando, trabalhando para que se pudesse levantar aquela torre de Babel, onde nós lemos aqui, querido, um texto muito abençoado, a torre de Babel, no verbo hebraico que significa confundir. Aí que é interessante, eles estavam uno neles, fito com eles, um ajudando o outro, se espelhando um no outro e se ajuntando para que possam ali chegar ao no céu, o pensamento deles. No pensamento deles. E é interessante que aqui Babel é um nome associado por um jogo de palavras a um verbo hebraico que significa confundir. Será que eles não ficaram confundidos? Porque Deus falara lá atrás, através de Noé. Se espalha na terra. De repente se confundiram. E nisso, analisando, embora os babilônicos preferissem usar o nome com um sentido, olha aí, querido, que eles eram mais aceitáveis no pensamento deles.
Os babilônicos aceitaram esse sentido. Meu Deus, pensamento nosso, vamos se organizar e vamos colocar um nome, Portão de Deus, ou Porta de Deus. Nunca foi. E vamos chegar até lá e vamos observar. Imagina eles pensando, será que a gente passar, a gente vai ver o céu aberto? Querido, o que é para o homem conhecer Deus, ele se deixa revelar. Mas o que não é para o homem conhecer Deus, ele não deixa. Temos que analisar, observar. Imagina, eles confundiram. Eles queriam fazer algo e se unificar, e Deus falava, se espalhe na terra. Se espalhe. É a palavra de Deus. Deus, ele honra, Deus, ele abençoa. Temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém?